Isso, senhor. Paramos justamente nessa telinha aí, falando aí sobre recurso, a fase recursal. No primeiro bloco, falamos ali da fase pré-processual, apresentamos 3 peças de liberdade, basicamente: liberdade provisória, relaxamento de prisão, né? Pode ser prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária, pode ser relaxada, pode, sem problema não. E também falamos de revogação da prisão preventiva ou revogação da prisão temporária. Falamos justamente de tudo isso aí. E na parte de processual, falamos 4 pecinhas, que foi lá queixa-crime, os chamados defesa prévia ou preliminar, os memoriais, né, a resposta à acusação e os memoriais. Tá? Okay? Falamos de 4 pecinhas aí. E agora a fase recursal, vamos falar aqui, por isso que não podemos perder muito tempo, que tem muita coisa aí. Vai ser um pouquinho extenso, mas é isso aí. Para sabermos aí questão dos recursos aí, as peças que até então apresentadas, nós temos no YouTube, no nosso canal, na verdade são 3 vídeos aí, em média de 30 e poucos minutinhos, que pela tamanho da magnitude da informação, por isso que requer tanto tempo aí. Tá? O nosso YouTube lá, canal OAB, segunda fase penal, tracinho peças, procure lá e acesse a playlist. A playlist vai levar até ali, procure a revisão de peça, linha do tempo, revisão de peça, linha do tempo, e aí vamos ter 3 links ali, 3 vídeos, basicamente, traçando justamente a linha do tempo, que é muito importante para se situar geralzão para poder fazer uma excelente prova da segunda fase na área penal, tá ok? E os links estarão também aqui disponibilizados na nossa descrição. Mas não se esqueça, o canal é OAB, segunda fase, o 2zinho, azinho lá, segunda fase penal. OAB, segunda fase penal, tracinho peças. Acesse ali a playlist que vai achar todos esses vídeos aí, tá ok? E aí vamos ao que interessa rapidinho aqui, tá? Paramos nessa tela e vamos falar justamente agora de quê? Do recurso em sentido estrito, tá ok? Recurso em sentido estrito. Vamos abrir aqui o chamado recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, como identifico que eu tenho que apresentar um recurso em sentido estrito? Devo confeccionar um chamado RES, não vai escrever na prova RES, escrevam sempre recurso em sentido estrito. Tá? Eu devo observar se o juiz proferiu alguma decisão, se o juiz proferiu, desculpa aqui, se o juiz proferiu alguma decisão, do artigo 581 do CPP. Tá? Eu vou verificar se aquela decisão está ali dentro do artigo 581 do CPP. O reso tanto serve para o rito do júri, né, como dos demais ritos. Tá? Até o rito comum ou do tribunal do júri, o rito especial, haverá reza aí. Tá? Okay? Todavia, deve se tornar um cuidado que há inciso lá nesse 581 do CPP, que são voltados de competência do juiz de execução penal. Tá? Desse modo, cabe outro recurso, que é o agravo. Depois vamos estudar agravo, o chamado agravo em execução, que veremos a seguir, tá? Logo depois aí. Cabe reze também nas decisões que decretar a suspensão ou medida cautelar da permissão de habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição ali de sua obtenção, tá? Que está previsto lá no artigo 394, parágrafo único do nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá ok? Trânsito brasileiro, tá? O rezo no tribunal do júri, que a gente veio falando, cabe rezo no tribunal, cabe. O rezo no tribunal do júri, ele será interposto quando da pronúncia ou desclassificação para o crime que não seja de competência do tribunal do júri, tá ok? Houve uma pronúncia, eu ataco com reze. Houve uma desclassificação do crime que não é para o tribunal do júri, e sim para o tribunal singular, eu ataco com reze. Na verdade, aí a desclassificação é benéfica para a defesa. Se você tiver como advogado defendendo uma pessoa que, em vez de ser pronunciada, em vez de ir para o pleno, né, em vez de para o pleno, para o tribunal em si do júri, há uma desclassificação, então é benéfica para você. Então, não tem necessidade. Se você está defendendo aquele acusado ali de algum crime contra a vida, não faça nada, deixa desclassificar e deixa o Ministério Público fazer a parte dele. Então, houve consoante, pronúncia e desclassificação, começando com P, começando ali com D, pronúncia, desclassificação,
cabe reze. Depois vamos ver a questão lá de apelação, o que cabe. Cabe apelação. Cabe apelação em relação a outro motivo lá. Então, o reze é uma das peças mais fáceis que tem dentro da prática profissional. A tese é a própria motivação, não tem como tirar. A tese está lá na própria motivação, que está lá previsto no um dos incisos do artigo 581 do Código Penal. Tá? Por exemplo, a tese é a própria motivação. Se o réu foi pronunciado, né, no caso do Tribunal do Júri, se o réu foi pronunciado no final da primeira fase ali do Tribunal do Júri, porque o juiz entendeu que ele cometeu realmente um crime contra a vida, no caso ali um homicídio, né, a tese é demonstrar que ele não cometeu. A tese é demonstrar que ele cometeu, mas cometeu com excludente de uma ilicitude qualquer. E por aí vai ter que falar isso no reze, apresentar lá durante a pronúncia, durante a pronúncia não, já que pronunciou, que o juiz pronunciou ao final da primeira fase. Contra a pronúncia, cabe reze, amparado no artigo 581, aí veja lá o inciso 4 desse 581 do CPP, tá ok? Outro exemplo, se o juiz se recusa a homologar o acordo de não persecução penal, a tese é demonstrar que o investigado faz sim jus ao referido acordo de não persecução penal. E aí o fundamento desse inciso 4, que é 4 referente à pronúncia, nós vamos ter o inciso novo aí, que foi introduzido pelo pacote anticrime, o inciso 25, caso o juiz ele não homologue o acordo de não persecução penal, tá ok? O inciso é o 25 do 581. Isso aí já é novíssimo aí, praticamente não caiu ainda no que tange à Fundação Getúlio Vargas /OAB, tá ok? Então, duas coisas importantes em relação ao reze. Na prática, em se tratando de recurso, que veremos a seguir, pode o advogado apresentar interposição ao juiz competente, tá? Que mandou a decisão ali, e em outro momento apresenta as razões. Lembrando que as peças de recurso, quase todas elas, só tem uma peça que não é dúplice, não é dúplice. Nós vimos que aquelas peças da fase pré-processual e da fase processual são peças simples, tá? É apenas uma peça só, é peça simples. Nos recursos, com exceção dos embargos, todas as peças de recurso são dúplice. A chamada interposição e a chamada razões. Depois vou mostrar aqui como que elas são confeccionadas rapidinho aqui. Então, na peça de interposição, que se pede o juiz, na retratação, lá no caso do reze, se pede a retratação prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal. E há também pedido de retratação. Além do reze, há também pedido de retratação. Já estou adiantando. Num agravo em execução e na chamada carta testemunhável, do mesmo amparo, o artigo 589 do CPP. Então, caso o juiz não se retrate de sua decisão ali na peça de interposição, a peça de interposição, o juiz não se retratou, pede para que encaminhe as razões que estão ali, as razões ao tribunal imediatamente superior. Isso era para fim de fundação da Getúlio Vargas, porque na prática, às vezes, eu posso entrar com uma interposição e, em um outro momento, apresentar as razões, tá ok? Para fim de fundação Getúlio Vargas, não, na prova, não. À medida que eu apresento a interposição, automaticamente eu apresento as razões com a mesma data da interposição, tá ok? Com a mesma data da interposição, caso a peça deva ser datada no último dia, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, para fim de prova, mantenham a data da interposição. Como o reze tem o prazo ali de 5 dias para interposição, mantenham essa data de 5 dias contado de forma processual penal, tá ok? Processual penal. Então, basicamente, de reze é isso aí. Não temos muito que aprofundar, tá? Tendo em vista que, se for aprofundar, falar só de reze, teremos aí muita coisa para falar. E aqui, senhores, eu traço aqui, vou mostrar para os senhores a questão da peça de interposição. Está aqui a peça de interposição no reze, está aqui ela aqui, a peça de interposição, com o endereçamento. Já se tem um processo, lógico, já se tem um processo, tá ok? Já se tem um processo. Não preciso qualificar a pessoa, coloco somente o nome, já está qualificado. E o termo é interpor o recurso em sentido estrito. Não vamos escrever reze, não escrevam reze, pelo amor de Deus. Escrevam
conforme está aqui, recurso de distrito, nome iure, bem destacado. O amparo, dependendo do inciso, se for lá a questão de uma pronúncia, inciso 4, né? Se for a questão de o juiz não aceitar, não homologar o acordo de persecução penal, inciso 25, tá ok? E por aí vai. E aí pede aqui, ó, o juízo de retratação, conforme o artigo 589. Ele não se retratou, se ele não se retratar, seja o presente instrumento recusal, ouvido ali a outra parte, que é no caso do Ministério Público, não pode ser, sejam remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado correspondente. Um exemplo, se eu estou no estado da comarca de Recife, né? Recife, eu vou mandar para o egrégio Estado de Pernambuco. Tá bom? Pernambuco. E por aí vai. Tá? Se eu estou na comarca de Natal, estado do Rio Grande do Norte, e aí fecho aqui a minha peça de interposição, colocando a data ali 5 dias depois de intimado para apresentar do ato que eu tenho que impugnar. O ato que eu tenho que impugnar. E logo em seguida, com a mesma data, lógico, eu vou apresentar as razões. O que vale somente para razões aqui, para fim de fundação de Getúlio Vargas? O endereçamento para aquele estado que eu estou mandando, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, e aí o enunciado vai ter que trazer, logicamente. Tá, okay? Se não trouxer, 3 pontinhos. Se não trouxer, 3 pontinhos. Tá? Mas normalmente traz. Vem tudo lá, já tem o número do processo e tal. Abre-se um preâmbulo para dizer que está insatisfeito ali da decisão, inconformado com a decisão que foi falado lá para o juiz Acó, e está inconformado, abre o preâmbulo, vem lançando o de fato, também bem sucinto, no máximo 5 linhas ali, no máximo 5 linhas. Direito vai lançar as preliminares, se houver preliminares, e aí lança as preliminares se houver, vem lançando do mérito, entra, aprofunda no mérito e ataca justamente aquele ato que eu quero que fosse pugnado lá pelo juiz Acó, tá? Já que eu estou mandando isso aqui para o tribunal correspondente ao juízo aqui de piso. Os pedidos, praticamente, ali, eu vou lançar os pedidos, tem que ter, no caso de qualquer recurso, abre aqui o parênteses aqui, ó, senhor, no caso de qualquer recurso, nos pedidos, não esqueçam de pedir o chamado, que o recurso seja conhecido e provido, dado conhecimento e provimento. Não esqueça dessas 2 palavrinhas aqui, tá ok? Eu normalmente coloco aqui que seja o recurso recebido, o recurso, dando-lhe conhecimento e provimento, e que a decisão seja o quê? Reformada. Eu sempre boto isso aqui. Esses 4 terminhos aqui, eu sempre boto. Não faltam nos meus pedidos em se tratando de recurso, tá ok? Principalmente para fim de fundação de Getúlio Vargas. Então, está aqui a peça de interposição e a peça de razões, tá bom, senhora? A peça de razões. É o modelinho aqui da peça de posição e razões. É a estrutura o quê? Dúplice. Estrutura dúplice. Todos os recursos, com exceção dos embargos, com exceção dos embargos, os recursos são dúplice. Os recursos são dúplice. Em peça de estrutura dúplice, 2 folhinhas, interposição e mais as razões, tá ok? E aí vamos partindo aqui, senhora, vamos partindo aqui, vamos embora, sem perca de tempo, e aqui é muita coisa, vamos partir agora para a chamada apelação, é a campeã, a que mais cai, que já mais caiu na prova da OAB. Depois vamos ver o histórico aqui de todas essas peças que já foram cobradas pela Fundação Getúlio Vargas. Tá? Apelação, quando o juiz aqui, na apelação agora, esqueça um pouquinho o resto, esqueça não, deixa ele na cabeça aí, nunca esqueça aí. A questão da apelação, quando o juiz profere decisão definitiva ou com força definitiva, seja de condenação ou de absolvição. Se você tiver pelo cliente ali, ele cometeu algum crime, você está pelo cliente, ele for absolvido, nada faz. O Ministério Público que vai fazer a chamada apelação, tá ok? Essa questão da decisão, ela é não recorrível por reze, ela não é recorrível por reze, e aí eu vou interpor a chamada apelação, tá ok? O fundamento da apelação, eu vou ter que ir lá para o artigo 593 e verificar dentro dos incisos lá
em relação que eu posso ser amparado à apelação. Já no Tribunal do Júri, a fundamentação, eu vou para o 416 do Código de Processo Penal, tá ok? Não há dúvida? A dúvida? Não há. Como que eu identifico que eu tenho que fazer a peça de apelação? Como que eu identifico? Ora, normalmente o enunciado ele vai trazer lá, vai descrever que houve, desde o começo lá, houve o recebimento da denúncia, foi citado, apresentou resposta à acusação, foi para a audiência, instrução e julgamento, foram apresentadas alegações finais por memoriais ou não, ali foram alegações orais, e aí o juiz vai e aplica a sentença, e normalmente vem a sentença lá, aplicando que ele foi amoldada a pena em tanto tempo e tal, e que foi observado o reconhecimento de alguma atenuante ou não, e a majorante, e por aí vai. Então, ele dá praticamente a sentença ali, um resumo da sentença. Então, está sentenciado. E aí, o senhor, como advogado do seu cliente, e vai procurar o quê? Vai apelar. Ele foi condenado, o senhor vai pedir o quê? A apelação, tá ok? É isso que está lá, mais ou menos anunciado, vai vir nesses termos aí. Vai passar por todo esse processo, vai dizer que houve uma instrução e julgamento, e aí não cabe reze, cabe, então, apelação. O prazo é o quê? O prazo é de 5 dias e da interposição, tá? E vem lá a questão daquela coisa da razão, só apresentado depois, 8 dias, lá pelo artigo 600 do CPP. Coloque o prazo de 5 dias, que é da interposição, tanto na peça de interposição como nas razões, tá ok? Não perca essa coisa, essa motivação aí. Então, na apelação, eu devo suscitar as preliminares, se houver, tudo. Aquela questão que nós vimos memoriais, aqui eu já tenho o quanto da pena, eu não vou vislumbrar, nos memoriais eu vislumbro que a pessoa vai ser condenada, né? Aqui não, aqui já existe uma condenação, então já existe lá o quanto que o juiz aplicou. E aí eu vou começar a trabalhar com questão de dosimetria da pena, vou trabalhar com questão de substituição da pena, que a pena seja aplicada no patamar do mínimo legal, eu vou ter que trabalhar ali, se não for o caso de substituição da pena, privativa de liberdade, restritiva de direito, eu vou pedir sursis ali, pelo artigo 77, então vou pedir todas as teses possíveis, teses e subsidiárias de tese, e vou adentrar também nessa parte do regime também da pena, que a pena seja cumprida num regime menos gravoso, tendo em vista que a pena pode ter um quanto menor ali, menos de 4 anos, de 4 até 8 anos, né? Menos de 8 anos, que aí ele começa a cumprir a pena no regime menos gravoso. Vou trabalhar tudo isso aí. Então, a apelação não é uma peça difícil, praticamente, mas é uma peça muito trabalhosa, muito cansativa, tá ok? A peça de apelação é muito, mas muito cansativa. Então, caiu bastante, porque ela tem praticamente tudo aquilo que a Fundação Getúlio Vargas pode sugar do examinando ali, que é na apelação, tem tudo, e aí vai testar realmente o conhecimento dos senhores na apelação, tá ok? Então, fique atento nesse sentido aí. E voltando para cá, vamos para a peça aqui, para a próxima peça, que é a peça de... Opa, bora! Agravo em execução, a peça aí, agravo em execução. O agravo em execução aí é muito importante, desculpa isso, são formadas ali. Como que eu sei que eu tenho que apresentar um agravo em execução, interpor, né? O recurso aqui, no caso, a gente vai interpor recurso, tá? Embargo é opor, tá? Esses terminhos aí. Mas como que eu vou interpor um agravo em execução? Ora, não é o caso de reza, não é o caso de apelação e tal, e a pessoa realmente já foi condenada, está cumprindo uma pena, está ali realmente já cumprindo pena, e então tudo que for decidido pelo juiz de execução penal cabe o chamado agravo. Agravo em execução, agravo na execução, tá ok? Que é previsto lá no artigo 197 da Lei 7.210, de 84, que é a chamada LEP, Lei de Execução Penal, tá ok? Ou simplesmente LEP aí para a gente aí falar e adiantar isso aí. Tá? Tem um prazo de 5 dias, conforme a súmula 700 do STF, e conforme já tratamos desse prazo aí, de 5 dias também lá no RESE,
Então, todo procedimento que tem no RESE, haverá também no agravo em execução. O juízo de retratação tem no RESE? Tem. Terá aqui também no agravo em execução, tá ok? Então, eu identifico a peça assim, simplesmente eu verifico lá aquilo lá, o que tem de competência do juiz de execução penal. A competência do juiz de execução penal está previsto no artigo 66 da LEP. Então, dê uma observada lá no artigo 66, tem as competências lá, tá? Da questão da competência do juiz de execução penal. Então, normalmente, quase sempre a Fundação Getúlio Vargas praticamente entrega de bandeja o que deve ser atacado. Nesse artigo 66, lá da LEP, lá atrás que o juiz é competente de execução para proferir sentença que o sentenciado não possui direito à progressão, por exemplo. Ele lá fala que não tem direito à progressão de regime, do regime fechado para o regime semiaberto. E aí você tem que demonstrar que o juiz se equivocou, que realmente ele tem direito à progressão do regime fechado para o semiaberto. Às vezes o juiz aí está preso ainda, dizendo que aquele crime é hediondo, e você tem que mostrar que não é hediondo, e por isso não cabe a questão da progressão que era mais gravosa, tá, ok? Em relação lá àquela questão de 3/5, 2/3, 3/5, que existia lá na Lei 8.072, né? Da questão de crimes hediondos. Então, para realizar o agravo, o enunciado tem que trazer as teses ali de graça, praticamente, para você. Ele precisa só encontrar o fundamento no vai-de-meco. O camarada vai lá no vai-de-meco, verifica que aquilo ali está em cumprimento de pena, verifica que aquilo é de competência do juiz de execução penal, e eu vou o quê? Amparar e argumentar, dizer que o juiz se equivocou, naquele sentido que ele não progrediu a pena, ou que não concedeu o livramento condicional, tem que mostrar para ele que há sim a concessão do livramento condicional e por aí vai. Tá? Então, a peça que certamente pode ser cobrada aí nesse exame seguinte. Por quê? Depois eu vou mostrar o porquê, porque essa peça de agravo pode sim ser cobrada no exame, no próximo exame aí, o chamado 35. Eu não sei, vamos lá, as fichas estão sendo lançadas aí, tá? Porque houve uma mudança significativa no artigo 112, pega o artigo 112 da LEP, que vai tratar justamente da progressão de regime. Antes, a progressão do regime se dava ali com 1/6, tá? Se não fosse crime hediondo, 1/6, o condenado ali, o sentenciado, já poderia progredir de regime. Agora, existe uma determinada porcentagem, uma quantidade de porcentagem ali, que começa, se não me engano, com 20%, 25% e tal, e por aí vai. Tá? Então, pode ali ocorrer na porcentagem mínima da condenação para que o condenado deva cumprir em relação ao crime e a sua primariedade. Ele ali, hoje em dia, observa a questão do crime e se ele é primário ou reincidente. Tá? Por exemplo, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça à pessoa, deve cumprir ao menos 30% da pena imposta, deve cumprir ali. Se ele foi condenado ali a 10 anos, então ele tem que cumprir 3 anos da pena imposta ali para progredir de regime. Tá? Então, o agravo segue o mesmo rito do procedimento do RESE, conforme nós já falamos lá, cabe até juízo de retratação e por aí vai. Tá? E vamos aqui a outra aqui. Acontece que, conforme nós vimos, apresenta-se a interposição e as razões. Um exemplo, o nosso cliente, por algum motivo, nós estamos defendendo uma pessoa que cometeu um crime qualquer ali, de juiz singular, e ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, nós vamos ficar quietinho e deixar transitar em julgado. O Ministério Público vai e apela, faz uma apelação. Ele interpõe a peça, faz a peça de interposição e apresenta as razões da apelação. E aí nós vamos apresentar o quê? As chamadas contra-razões da apelação. Aqui vem o sentido de contra-razões no sentido estrito também, e contra-razões de apelação e contra-razões de agravo em execução. Então, todas as peças antes apresentadas que há razões, existe a chamada contra-razões. Contra-razões do RESE, contra-razões da apelação, contra-razões do agravo e por aí vai, tá ok? Então, lembrando que nós vamos falar que nos recursos teríamos, então, a peça de interposição e as peças de razão, não é isso? Então, vamos apresentar as chamadas contra-razões, tá ok? Contra-razões. O que acontece?
O Ministério Público entra com reze. Aqui vamos dar exemplo agora de reze. Falamos de questão de apelação, vamos dar exemplo de reze. O Ministério Público entra com reze, fundamentando lá no artigo 581, inciso 1, tá? Apresentando a peça de interposição e as razões. Cabe a gente, como advogado, do nosso patrocinado, né, apresentar as contra-razões, argumentando e fundamentando, contradizendo, contrapondo todas aquelas razões que o Ministério Público apresentou. É simples assim. Então, caiu contra-razões, são peças facílimas de resolver. É só atacar, só contrapor, só contradizer as razões que estão sendo apresentadas lá pelo Ministério Público. Ok? Não tem mistério nisso aí, não tem mistério. Então, praticamente, é isso aí. Tá? Vamos ao que interessa aí pela frente do questão contra-razões. Vamos partindo aqui, apresentando agora os embargos. Aí sim, vem os embargos de declaração. Essa aqui é a única peça que eu falei que não é o único recurso, né? O único recurso, né? O único recurso que não é peça dupla, isso é peça única, né? Essa questão. Mas, senhoras, olha só, vamos dar uma paradinha aqui, senão vai ficar muito pesado, ainda temos muitas peças para vermos aí, ok? Tem peça aí de constitucional, peça de embargos infringentes, aí vamos dar uma paradinha aqui para não pesar muito, tá bom? E aí entramos falando direto de embargos de declaração e dando continuidade, aí vamos até os recursos constitucionais, tá bom? Espero os senhores aí até o próximo encontro com toda a força, com toda a vontade aí de terminarmos essa parte de recurso e entrarmos em ações autônomas de impugnação, tá bom? Espero os senhores até o próximo encontro. Felicidade a todos e a todas!